não. Homem lindo, né, cara? Modelo e ator. Ô, louco. Não, meu nome é Cris Costa, né? O pessoal me conhece da internet aí desde 2000, acho que foi mais ou menos 2000, 2001 que eu apareci, assim, com o pseudônimo Antropos, né? Que eu usei esse pseudônimo por um tempão, né? Ainda uso, né? Assim, um pouquinho da minha história, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, fui pro Rio Grande do Sul muito pequenininho, com 1 ano de idade, né? Cresci no Rio Grande do Sul, tem meu sotaque ainda um pouco gaúcho, mas tá misturado, porque os últimos 7 anos no Brasil eu passei em Brasília, né? Daí fiquei meio afrescalhado. Não, tô de sacanagem. Tô de sacanagem. Pode mandar. E aí mistura esse sotaque também com o sotaque agora dos Estados Unidos. Então, assim, tem muita coisa que acontece. Eu estou falando na entrevista, né? Tem uma palavra que aparece no meio lá, né? Que eu enfio lá a palavra em inglês, mas não é ser metido a besta que eu... Tô aqui nos Estados Unidos há 15 anos, né? Minha família é americana, né? Os 2 filhos, a minha mulher, a gente só fala inglês em casa, então é complicado às vezes, né? Mudar o switch ali pra falar em português, né? Na ILM a gente tem o quê, cara? 5 ou 6 brasileiros lá, né? Mas a gente não tá o tempo todo junto, né? A gente se passa lá no corredor e tal, e daí conversa um pouco, mas assim, no geral é só inglês mesmo, então... mas eu posto muita coisa em português no meu Facebook, né? Mas falar mesmo não é tão constante. Então, desculpa aí adiantado, né? Se acontecer alguma coisa. Não, relaxa. Pode soltar umas paradas em inglês, né? Não tem problema não. Maravilha, cara. E, cara, eu sei que você começou então em 2001, né? E você começou já depois de uma vida de bancário, se eu não me engano, né, cara? Bancário, cara. Pode crer. Bancário no Banco do Brasil desde 1987, eu sou velho pra caralho. Então, 87 eu tinha o quê, cara? 15 anos de idade. Então, comecei no Banco do Brasil, né? E depois, assim, fiquei no banco até os 30 anos de idade, mais ou menos, né? Eu fiquei no Banco do Brasil. E, assim, quando eu saí, eu já tava lá, tava em Brasília e tal, né? Eu pedi uma licença interesse, na verdade, eu não tava muito... Eu estava bem desinteressado no Banco do Brasil naquela época, porque o setor que a gente tinha, que era um setor de marketing do banco, né, estava praticamente assim mudando a liderança, né, e a minha chefe lá, eu odiava aquela mulher. Luzineide, obrigado, Luzineide, você me trouxe para esse lugar, né, cara, que graças a ela, né, assim, uma fase tenebrosa lá do banco. E aí saí do banco assim, pedi licença de interesse, né, para tentar trabalhar nessa área, assim. E foi engraçado porque eu tinha uma empresa em Brasília, Mr. Graphics, né, que eu tenho um carinho especial pelo pessoal de lá, né, o Tony Rangel, né, o Marcos Pinto. E o Tony, quando eu fui lá visitar eles um dia, né, eu trouxe assim algum portfólio, tipo umas paradas assim que eu tinha impresso em Photoshop, né, nem tinha muita coisa assim de animação, qualquer coisa assim. Mas ele viu o trabalho, ele gostou muito, ele falou, pô, vem trabalhar com a gente aqui. E eu assim, cara, eu trabalho no banco, né? E daí ele falou, não, mas a gente te paga aqui, né? Você vai pagar a mesma coisa que o banco? Porque eu tenho as minhas dívidas, né? E o banco paga relativamente bem, assim. Ele falou, não, quanto é que você ganha? Eu falei, tanto, né? Ele falou, cara, a gente faz o match, né? Vamos, você vem trabalhar com a gente. Cara, na hora, né? Eu pedi a licença de interesse, fui lá como experiência, assim, né? Ficar 1 ano com eles lá. E durante esse ano o mercado ficou um pouco devagar lá em Brasília, né? E acaba que eu estava indo na universidade, né, para Belas Artes, em Brasília, na época também. Estava cursando a universidade e trabalhando com eles. E daí eu pensei assim, cara, pô, vou tentar fazer alguma coisa assim para aprender mais e tal, né? Daí eu entrei no Challenge, que tinha o CD Talk, na época era um site muito grande, né? Hoje em dia não tem muita gente que conhece, né? E virou CD Society, né? Sim. E na época assim, era grandão, tinham 400 mil pessoas registradas, tudo que acontecia nesse mundo de computação gráfica era CD Talk, né? E eu entrei num challenge internacional lá, que se chamava Machine Flash na época, né? Que o pessoal conhece aí. E acabou que eu competi lá com, sei lá, tinha milhares de pessoas inscritas, né? Mas sempre, tipo, 100, 200 terminam o trabalho, dentro de 3 mil pessoas, né? E eu acabei vencendo, né, assim, primeiro um prêmio lá, um prêmio legal, assim, eles davam, tipo, $10 mil, assim, equipamento e software, né, daí eu recebi um computador bacana e tal. Mas durante aquela época, cara, eu tava postando no CD Talk direto, assim, e acabei recebendo umas front pages, né, assim, tipo, colocaram meu trabalho na primeira página lá e tal.
E com aquilo, cara, acabou que muita gente começou a me conhecer, assim, e eu recebi muita proposta de emprego, né? Assim, várias empresas me contactaram, a Blizzard foi a primeira empresa que me contactou, né? E organizaram uma entrevista e tal, cara. A entrevista foi uma merda, porque eu não falava inglês na época, né? E uma amiga tentou me ajudar, mas o inglês dela também era meio truncado, né? Daí não rolou, assim, mas muita coisa aconteceu naquela época, assim, né? Então, eu fui contactado pela Omation Studios, que era uma empresa aqui dos Estados Unidos, aqui da Califórnia. E eu pensei assim, na época, né? Pô, a Califórnia é onde tudo acontece nos Estados Unidos em matéria de computação gráfica, né? E efeitos visuais para cinema. Então, mesmo que não seja uma empresa muito grande, eu vou para lá, porque daí pelo menos eu tô no meio da coisa, né? E o plano realmente funcionou, né? Assim, eu vim pra cá, a gente trabalhou num filme que chama O Segredo dos Animais no Brasil, né? Que era um filme pequeno de animação com umas vacas. As vacas homem, né? Os touros, né? Tinham tetas, né? Sim, sempre achei bizarro isso, cara. Cara, era muito bizarro. E era engraçado que a gente falava pro diretor, né? Na época, e ele falou, não, é isso mesmo, é isso mesmo. Segue o baile, segue o baile. O cara era muito bacana, assim, cara. Não sei se você conhece ele, assim... Tem uma série que foi pro YouTube, assim, na época, que chama Thumb Wars, né? E daí tem o Thumbtack, que é tipo assim, os thumbs, né? Que chamam os polegares falando, né? Com umas carinhas, assim, né? Sim, eu lembro vagamente isso aí. Caraca. Todo aquele seriado foi feito pelo Steve Oldkirk, que é o diretor do filme das vacas, né? Das vacas, entendi. E ele fez também o... Como é que era o nome, cara? Um de... Kung Pao, né? Que era tipo um filme de Kung Fu, assim, né? Mas era tipo muito bizarro, assim. Sim, que eles misturavam um pouco de filme antigo, né? Com exatamente. Coisa atual, eu lembro. Então, o ator principal do Kung Pao, né? O cara é o Steve Oldkirk, que é o próprio diretor do filme. Certo. Caraca, mano. É muito bizarro, cara. Eu lembro que não era esse que tinha o Pingolim, que era um dos personagens? Eu acho que era esse aí, cara. Não sei não, cara. Enfim, mas era o nome de um personagem lá. Não, cara, o filme é muito bizarro, mas assim, o Steve é gente boníssima, cara. Então assim, eu vim pra cá, né, trabalhei nesse filme como animador, né, eu vim como animador, que o pessoal que me chamou, eles viram um teste de animação que eu postei na época, que era o meu encanador, na verdade, né, o cabeça dele lá flutuando e fazendo umas paradas lá. E daí eles gostaram do trabalho, e me chamaram pra ser animador. Eu disse, não tem experiência? Eles disseram, não, a gente vê o teu trabalho, eu acho que você tem experiência sim, vem pra cá. Daí eu trabalhei como animador durante aquele ano, né? E daí no ano seguinte fui contactado pela Café FX, que era uma empresa média aqui nos Estados Unidos. Sim. E eles estavam com um projeto bacana, que era o Labirinto do Fauno, né? O Pan's Labyrinth. Sensacional. Que é um filme assim que eu gosto muito, né? Até hoje, no Rotten Tomatoes, 90 e poucos %, né? No Rotten Tomatoes, né? Sim. E foi um filme que eu gostei bastante de trabalhar, então eu fui trabalhar com eles lá, fiquei na Café FX por uns 2 anos e meio a 3 anos, mais ou menos. E daí de lá eu fui contactado pelo My Recruiter, né? Que é as pessoas. Só uma pergunta, desculpa te interromper. Nessa café aí você fez o que exatamente lá na produção do. Na produção, na Café FX. Eu fui pra lá trabalhando como animador também. Certo. Mas daí já com uma coisa mais de generalista, né? Eu fiz algumas partes de modelagem, fiz texturização. Um pouquinho de rigging também, né? Por exemplo, no filme Pan's Labyrinth tem uma cena que se você olhar o filme, tem um bebê no ventre da mãe, né? Assim, é uma cena... aquela cena, na verdade, era para ser um bebê feito de silicone, né? A intenção do Guilherme Del Toro era contratar alguém para fazer um bebê de silicone. Eles fizeram um bebê de silicone, né? Um feto, né? Mas não tinha uma estrutura, assim, uma armadura muito boa. Então o bebê parecia que tinha mal de Parkinson, assim, né? Tremia tudinho. Tremia direto. Então ficou muito, muito tosco, assim, né? E daí, depois que eles fizeram aquilo, eles falaram, cara, tem como fazer isso em 3D? Tem. Qual é o prazo que a gente tem pra fazer? 2 semanas. Eu disse, cara, 2 semanas, né? Então, é aquela coisa, né? Quando é uma empresa menor, tipo Café FX, né? Você tem que ralar, né? E tem que fazer, como se fosse no Brasil, né? Assim, tipo, você tem que tirar leite de pedra mesmo, né? E daí, eles me deram, assim, me encarregaram de fazer a cena toda. Então, eu modelei o bebê, texturizei, animei, fiz o riggingzinho dele lá. Fiz a parte de composição também, né? Assim, tudo praticamente, né? Com exceção da cena que vem em seguida, que é onde tem, tipo, umas roseiras, assim, né? Tem o inseto, na verdade, voa, né? Por essas roseiras. Aquela parte foi feita pelo Akira, que é um outro artista excelente, que agora tá na ILM também. Bacana. Na época tava comigo. Mas assim, cara, então,
disso aí, quando eu fui pra Lucasfilm Animation, que foi a transição mesmo, né? Eu fui pra uma entrevista na Lucasfilm Animation, que na verdade era uma empresa que ainda existe, na verdade, agora dentro da ILM, né? Que é o departamento onde fizeram o Clone Wars, né? Que era a série pra televisão. Sim. Mas na época que eles me chamaram para trabalhar lá, eles estavam, na verdade, com um projeto maior, que era um projeto de cinema também, que era um franchise novo do George Lucas, que, na verdade, eles me contrataram, eu fiquei bem interessado, assim, no filme novo e tal, na área de fantasia e tal. Mas, assim, com visto aprovado e tudo mais, né, eu recebi uma ligação no dia anterior ao meu contrato começar lá, e me falaram, olha, cara, infelizmente eles cancelaram o projeto. E assim, eu falei, pô, cara, e agora, né? Eu tô aqui, tenho meu visto, já tá tudo organizado, já me mudei, né? Como é que faz? Eles disseram, não, vem trabalhar com a gente da mesma maneira, né? Tem o Clone Wars tá acontecendo, então, se você tiver interesse, eu disse, olha, interesse, assim, eu teria em trabalhar na parte de cinema, né? Na televisão não tanto, mas assim, qual é o salário? Daí eles falaram, olha, o salário a gente vai manter o mesmo que a gente ia te pagar pra cinema. Eu disse, então tá tranquilo, então eu fico. Tá fechado. Então eu trabalhei lá fazendo assim, o trabalho mais fácil da minha vida, né? Fazer aqueles personagens assim, sem detalhamento, sem nada, né? Só tipo cartoon mesmo. Cara, você fazia dois por dia, assim, né? Rapidinho. Tranquilo. E daí trabalhei lá por 10 meses, mais ou menos, né? Não chegou a fechar um ano. Porque durante aquela época, o meu supervisor falou, você quer tentar uma entrevista na ILM? Porque eles estão contratando agora, né? Eu disse, cara, claro que eu quero, né? Esse que era o objetivo, né? Então, fui para uma entrevista, a ILM me entrevistou lá, tinha uns 12 supervisores na época, né? Eu nunca tive, assim, uma demo reel, né? Oficial que eu pudesse mostrar. O que eu tinha, na verdade, era o meu trabalho pessoal, que é por isso que eu incentivo o pessoal a fazer trabalho pessoal, porque sempre abriu todas as portas para mim, sabe? Então eu tinha meu trabalho pessoal num laptop, assim, eu abri o laptop lá, eles plugaram no projetor, e a entrevista foi em relação ao meu trabalho pessoal, basicamente, né? Então, então mostrei lá o trabalho, eles gostaram muito, mas falaram, olha, não tem nada sendo produzido agora que a gente possa te aproveitar. Mas a gente gostou muito do teu trabalho, vou te colocar na fila, né? Assim, então tá bom. Daí passou uns 2 meses, né? Isso que acontece também, né? Que o pessoal não tem a noção, assim, né? Que várias vezes você vai numa entrevista, eles não te chamam de cara, assim, né? Porque não tem a janela para aquela produção ainda não tá aberta, então você tem que ficar, né? Se você começar a pressionar e mandar e-mail e tal, né, pros caras, acaba que os caras vão ficar putos assim, nem vão te chamar, né? Isso é um fator de muita motivação, o pessoal que tá online aí, o Cris Costa já esteve na fila, gente, então... Estive na fila, exatamente. Olha aí, ó. Então eles me colocaram lá na fila e tal, né, e falaram assim, olha, a gente vai te chamar quando tiver alguma coisa. Daí chamaram, cara, quando estavam fazendo Transformers 2. Daí me chamaram e disseram, olha, a gente tá aqui com um projeto, não é exatamente o que você faz, né, que é a parte de modelagem orgânica. Vou voltar para isso depois também. Modelagem orgânica, mas assim, mas tem trabalho aqui para você se você quiser vir. Claro que eu quero, né, assim, o meu sonho é trabalhar para a ILM. E daí os caras falaram, olha, mas o contrato é de 6 meses. Eu disse, olha, peraí, então acho que não vai funcionar para mim. Daí eu falei assim, olha, eu tô com o meu visa aqui, né, aprovado e tudo mais. E o trabalho na Lucasfilm Animation é bacana, assim, o lugar é belíssimo, né, assim, só pra dirigir, assim, né, você vai nessa estrada sinuosa, assim, né, assim, belíssima a paisagem lá, né. Sim. E eu tava, assim, tendo, assim, a qualidade de vida tava excelente, assim, sem estresse, sem nada, né. Daí eu falei, olha, eu vou ter que recusar, infelizmente, porque 6 meses pra mim é meio arriscado, se não der certo, eu vou ter que voltar pro Brasil, entendeu. Daí eles falaram, pois a gente não pode oferecer nada melhor, desculpa. Eu disse, tá bom, obrigado. Mas daí quando eu desliguei, você já tava com filho nessa época? Eu já tava com o quê? Com filho? Casado? Não. Tá. Filho é uma coisa recente. Mas assim, mas daí, cara, meus amigos assim na sala, né, que eles me ouviram no telefone e falaram, pô, o que você fez, cara? Você acabou fechando a porta lá com a ILM, né? Daí eu fiquei me culpando, né, cara? Fiquei me torturando por 2 dias seguidos, assim. Fiz merda, né? Queimei o filme e tal. Daí passou 2 dias, me ligaram de novo da ILM, daí de novo me falaram, olha, seguinte, a gente mostrou o teu trabalho de novo, né? O trabalho que você tem online, mostrou aqui pros outros supervisores e tal. E eles gostaram muito do trabalho e a gente acha que você é um bom candidato para ser staff, né? Que tipo assim, contratar para ficar com a gente. Não tem contrato temporário, contrato definitivo, né?
E daí eu disse, pô, beleza, então me contrataram, né? E daí o primeiro trabalho na ILM foi modelando Transformers, assim, né? Não tinha nada orgânico para fazer. Mas assim, voltando um pouquinho, quando eles me chamaram para entrevista na Lucasfilm Animation, eles perguntaram, olha, a gente viu que você tem um monte de trabalho feito de animação, né? Assim, nos outros 2 estúdios que você trabalhou. Mas você tem muita modelagem também no seu trabalho pessoal. E a gente gosta mais da tua modelagem, na verdade, do que o trabalho que você fez de animação, assim. Se você se importaria de mudar e fazer a transição e virar modelador na Lucasfilm, eu disse, não me importaria nem um pouco, né? Daí foi ali que eu fiz a transição, assim, né? Que é um negócio bizarro, cara, porque, assim, eu vou falar pra você que o Star Wars, assim, apesar de eu gostar bastante da série, né, assim, especialmente assim, os primeiros filmes, né, eu nunca fui, assim, um fã gigante, né, assim, eu sou fã, mas um fã meio contido, assim, né. Agora, eu não posso nem falar isso na frente do pessoal lá da... Não, mas assim, o que realmente assim, me motivou a trabalhar com isso, cara, que eu realmente assim, deu estalo, assim, né, pô, eu gostaria muito de fazer isso, seria o meu sonho. Foi o Exterminador do Futuro 2 e o Jurassic Park, né? Assim, os 2 filmes, quando eu vi, foi na mesma época. E eu já era mais velho, assim, né? Já era passado de adolescente, assim, um jovem mancebo, né, na época. Sim. E foram esses filmes que eu falei, porra, cara, eu não sabia que a tecnologia já tava desse jeito, sabe? Cara, que negócio impressionante. E aí passam esses anos todos, né, cara, e eu me vejo trabalhando na empresa que fez os 2 filmes, né, assim, justamente com o Stan Winston, né, pro Jurassic Park. A ILM fez os efeitos, né, e eu me lembro quando eu comecei a trabalhar na ILM, passaram alguns meses, assim, eu tipo assim, andando numa nuvem, né, porque não é que as coisas sejam escondidas, cara, é o contrário, sabe, a ILM, na verdade, é como se fosse um museu, assim, do cinema, né. Então você anda nos corredores da empresa e tem props assim para os filmes que você cresceu vendo, por exemplo, né? Você vê, por exemplo, você vai no banheiro, tem lá. Você lembra daquele cara quando ele foi achatado no Roger Rabbit? Né? Lembro. Foi achatado pelo rolo compressor, né? Sim. Então aquele prop, né, do personagem de latex, né, assim, a máscara e tudo mais, com a roupa, tá pendurado lá perto do banheiro, assim. Caraca. Daí você vê lá o ET, né, assim, quando tem aquela cena que o coração, né, brilhando e tal, né, tá no corredor lá também. Nossa. Daí você tem lá, por exemplo, o Geleia, né, que é o dos caça-fantasmas, né, você tem a parte de animatrônico da cabeça dele inteiro também no corredor. Então, o dia inteiro, cara, você tá passando por todas essas coisas que fazem parte da história do cinema. E aí, cara, fica complicado de você cortar aquela relação, entendeu? Por exemplo, assim, agora eu vou ter que ir pro meu escritório e trabalhar, entendeu? Então, os primeiros meses era aquela coisa, assim, estranha, cara, porque, assim, cara, o que eu fiz pra merecer estar aqui, sabe? Assim, né? Negócio muito bizarro. E foram meses, assim, sabe? E a outra coisa que aconteceu também é que eu era meio perdido, assim, porque a empresa era muito grande, né? Eram 4 prédios, assim, interconectados, então eu nunca sabia... eu acabava perdido lá no meio, assim, né? Por algum tempo. Deve ser tipo Hogwarts lá dentro. Não meio que labirinto, assim, né? Mas Não, mas hoje em dia, claro, né, cara? Depois de um tempo, né, você acostuma com tudo e aí acaba que você nem dá muita bola mais, né? Porque é um negócio, assim, estranho, né? Assim, essa relação de você estar presente com aquelas coisas, assim, essa parafernália, assim, maravilhosa e você nem dá muita bola mais, sabe? Mas, assim, eu acabo me lembrando do quanto que o lugar é especial quando tem brasileiros visitando, por exemplo. Você vê sempre quando tem alguém que pergunta, né, posso fazer uma visita? Eu sempre digo, claro, vem lá, né? Eu te dou, faço uma tour lá com você, né? Vamos almoçar junto e tal, né? Sensacional. E daí mostrando os props, assim, eu falando, né, da história e tal, acaba que eu me dou conta, não, esse lugar é especial pra caramba, né, assim. Porque, na verdade, é o lugar que começou a indústria de efeitos visuais para cinema. Antigamente, assim, eles tinham efeitos visuais para cinema, mas não era uma coisa organizada, com computação gráfica e tudo mais, né, com uma coisa especializada mesmo, sabe? E o George Lucas foi o cara que criou essa indústria, né? E hoje em dia você tem a Weta, né? Você tem a MPC, Double Negative, todos esses estúdios, né? Que tem ao redor do mundo, especialmente em Londres hoje em dia, né? Em Vancouver e tal. Mas, na verdade, a raiz é aqui, né? Então é um lugar muito especial de se trabalhar por conta de ser onde começou tudo, né?